Olha que a Bíblia diz, Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante, a rasgar a armadura dos seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estarão trancadas. E eu irei diante de você e plantarei montes, derrubarei portas de bronze, romperei trancos de ferro, e darei a você tesouros das trevas e riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que eu convoco pelo nome, pelo amor do meu servo Jacó, e o amor do escolhido Israel, eu convoco pelo meu nome, lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Podeis sentar. Olha o que a Bíblia diz. Livro de Isaías. Quando o profeta Isaías, ele profere essa palavra aqui, o historiador diz que foi 200 anos antes do nascimento de Ciro. 200 anos do nascimento de Ciro. E quando você vai ler o livro de Isaías, aqui em Isaías 44, versículo 28, que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor, em realizar tudo que me agrada. E ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, do templo seja lançado os seus alicerces. Quando você lê o livro de Esdras, Neemias e o livro de Ageu, vai falar sobre a história da reconstrução de Palestina. O propósito é que os judeus voltassem e cumprissem aquilo que o profeta Jeremias vaticinou. Em Jeremias 25:11, que Judá seria levada cativa, ficaria 70 anos, depois desses 70 anos de cativo, a Bíblia diz que ele voltaria para edificar, restaurar Palestina. Interessante que quando você vai ler sobre Ciro, Ciro é um rei pagão, mas Deus chamou ele de meu ungido. Meu ungido. Meu ungido. Eu vou usar você. E nenhuma porta de ferro, nenhuma porta de bronze vai suportar. Eu vou abrir todas. E as outras nações a ti não será nada. Quando você lê o livro de Daniel, ele teve uma visão. E nessa visão, ele não entende, ele passa a orar. E Deus dá a revelação de 4 reinos. Babilônia, os babilônios cabeça de ouro. Que Babilônia foi a única nação, que foi o Império Mundial. Depois veio os Medos Pérsias, que é os Círios, que é o rei Ciro. Depois veio o Alexandre, os gregos, Alexandre o Grande. E depois veio os romanos. Deus estava falando para Ciro que ia, através dele, destruir o inimigo. Se você for ler, a Babilônia foi considerada no mundo antigo uma das 7 maravilhas do mundo. Não tinha como invadir a Babilônia. Dentro da Babilônia havia um aço, havia um rio, coisa mais linda. Não tinha como humanamente entrar naquele local. Não tinha como entrar. Mas Deus falou aqui para Ciro, disse assim: assim diz o Senhor, no seu ungido Ciro, cuja mão direita asseguro com firmeza para subjugar as nações.
Diante dele arrancarei a armadura dos reis para abrir as portas diante dele. Aqui está o ponto. O ponto é que quando você está em Deus, você tem um laço de relacionamento com Deus. Aqui é o ponto. Por quê? Que quando Deus, pelo milagre, Deus soprou o vento lá, os rios, José, secou, abaixou. Os inimigos dos babilônios passaram debaixo do rio. Olha que coisa. Por quê? Não tinha como ir para a muralha, porque ela era muito fortificada, não tinha brecha para entrar. Foi pelo rio. Eles entraram. E quando eles venceram os babilônicos, Daniel, a história diz que Daniel estava vivo. Daniel trouxe o livro de Isaías e levou para Ciro e mostrou a profecia que era acerca dele. E quando Ciro ele lê a história que Daniel conta a ele, leva o pergaminho para ele ler, ele liberta o povo. Ele faz um decreto para que todos os judeus eram livres para voltar para sua terra e voltar e construir as suas casas. Ele foi grato. E Deus, Deus tem um desejo muito grande de ter esse relacionamento conosco. Muito grande. Ungido. Meu ungido. E para eu ter esse relacionamento, eu tenho que ter uma afinidade com Deus. E a afinidade, ela parte de princípios. O primeiro princípio é obedecer. O princípio é obedecer. Ciro aqui, ele obedece. Ele poderia ser arrogante e falar assim, não, foi eu que conquistei, foi eu que, eu dei um jeito. Ele não, ele reconheceu a palavra. E aquilo que o profeta falou. Porque quando você fala de obedecer, a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 28. Quando Moisés, ele é orientado por Deus, ele começa a destruir o povo, porque o povo estava perto de chegar na terra prometida. E Deus deu essa palavra aqui em Deuteronômio capítulo 28, é a Bíblia que diz, fala sobre as bênçãos da obediência. Porque tudo parte do princípio de obedecer. Jesus obedeceu. Princípios. Aqui, se você obedece fielmente ao Senhor seu Deus e seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhe dou, o Senhor seu Deus os colocará por cima de todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão, se vocês obedecer ao Senhor seu Deus. E quando você lê aqui, fala sobre bênção e maldição. Se eu obedeço a palavra, obedeço princípios, eu vou ser abençoado. Para eu ser abençoado, eu tenho que obedecer princípios. A palavra. Se eu não obedeço a palavra e eu sigo aquilo que eu acho, aquilo que o meu coração diz, eu vou barrar em leis. Que lei é essa? Palavra. Por isso que muitos de nós não somos abençoados. Lutamos, e as coisas não acontecem. Por quê? Eu não obedeço. Aí ele fala aqui, versículo 3. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os seus filhos do seu ventre serão abençoados, com também a colheita da sua terra, os bezerros, os cordeiros, o seu rebanho. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados, tudo que fizerem. O Senhor considerará que seja derrotado diante de vocês os inimigos
que os ataques virão sobre vocês por um caminho, e por certo fugirão. Princípio é obedecer. Interessante. Estava falando hoje com um rapaz, nós estávamos falando sobre Bíblia, né? Uma coisa que você pode falar quando você estiver com amigos e com pessoas, sabe o que a Bíblia diz? Um toque harpa, outro cante e outro pregue. É a única coisa que a Bíblia manda fazer. Não fala da vida dos outros, né? Não pode falar da vida dos outros. A Bíblia manda você cantar, manda você pregar e manda você cantar louvor. Quando se ajuntais. Porque é muito comum quando a gente está nervoso, querer compartilhar com alguém. Né? E isso é terrível. Aí o João falou assim para mim, pastor, quando Daniel foi levar a cova do leão, Daniel pecou? Eu falei, não. Daniel era justo. Aí ele falou assim, por isso que os leões enjoou, porque ele era justo. Quando você lê que o Revelação, assim, nenhuma condenação há em Daniel. Daniel, eu falei assim, Daniel, o Deus que constantemente você serve, que você se dedica a te livrar da boca do leão. E quando você vai ver, Amanda, o leão não tocou, por quê? Porque Daniel era inocente, era obediente. Armaram contra ele. Um grupo que queria roubar o rei, queria lesar o rei. Esse grupo forjaram uma lei e o rei foi induzido ao orgulho. O rei assina a lei que em dobrasse o joelho durante um mês só era para pedir bênção ao rei. E Daniel, ele orava todos os dias. E aí que o diabo todo dia nos pega na raiva. Eu estou certo. Foi ela que me ofendeu. Foi ele que me ofendeu. Porque a Bíblia diz que quando nós se cala, Deus fala por nós. Pastor, me prove na Bíblia. Romanos 12, 19. Não vigai a vós mesmo. A ira pertence a Deus, a vingança é dele, a recompensa vem. Acabou. Quem julga, quem vai defender você é Deus. O que a Bíblia manda eu ser é obediente. A obediente, ela engloba tudo. Engloba tudo a obediência. Engloba tudo. O que o rei Ciro foi, ele foi obediente. Ele cumpriu o que estava no livro da profecia. Daniel veio, o rei acreditou e abriu os portões para aquele que estava 70 anos cativo. Daniel estava lá, porque ele não se prostrou diante de homens. Ele se prostrou diante de Deus. Ele obedeceu, ele estava em princípio. E foi parar na boca do leão. Mas o leão, estava todo mundo de fastio, como diz lá em Maceió, né? Estava todo mundo com o bucho cheio. Princípio. E nós sofremos por não obedecer. Porque quando não obedeço, o que faz parte da minha vida é a arrogância, é a soberba. E a Bíblia diz que Deus, ele rejeita o soberbo, ele resiste o soberbo e dá graça ao humilde. Porque quando eu não passo a ouvir, quando eu não respeito a autoridade, é só a Bíblia. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quando eu não me assujeito à autoridade, quando eu não assujeito aquilo que a Bíblia diz, eu vou estar sujeito ao quê? A quem? A quem? Ao diabo. E o diabo brinca, zomba, passa por cima, ainda faz uma festinha ainda. Sabe por quê? Porque a gente não respeita princípio. Porque a gente acha que a gente é certo. Eu estava hoje, aí Deus falou assim para mim, olha que ele falou assim para mim, você tem que calar, você só tem que falar a palavra e viver ela, o resto é comigo. A única coisa que eu e você devem falar,
tempo e fora de tempo é a palavra. Se alguém, ou alguma pessoa, ou alguma situação que você está enfrentando, está te afligindo, está trazendo mal-estar para você, está trazendo desconforto para você, quem vai julgar isso é Deus. É Deus que vai julgar. Amém? Quer que te prove na Bíblia? A Bíblia diz em Números capítulo 12. Números capítulo 12. Havia 3 irmãos, Arão, Moisés e Miriam. Deus tinha chamado Moisés. A responsabilidade era de Moisés. Só que, quando você vai ler a Bíblia, Moisés casa com uma coxita, ou seja, não era judia, não era da etnia. E Miriam, ela pegou uma situação, ela começou a inflamar. Ela começou a colocar todo mundo contra Moisés. Isso é Bíblia. Está com a caneta aí? Lê aí, você vai ver. Que é Bíblia. É Bíblia. Números 12. E a Bíblia diz, de Carlos, que Deus apareceu numa nuvem. Aí Deus, vou resolver. Deus foi lá, no arraial, desceu na nuvem assim, Miriam, sai para fora. Arão, sai para fora. Moisés, por favor. Pegou Miriam e Arão falou assim, vem cá. Com Moisés, eu falo face a face. Mas com vocês, profeta, eu falo em visão. Porque ele aproveitou a situação para oprimir. Mas ele é um homem obediente. A Bíblia diz que era o homem mais manso sobre a terra. E eles começaram a oprimir. E Deus veio. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você obedece, quando você cumpre a palavra, quem vai vir em teu favor é Deus. Ah, você não entendeu. Se eu melhorar o socorro. Quando você cumpre a palavra, aí Tiago, quando eu cumpro a palavra, quando eu vivo a palavra, eu ando na palavra. E quando o mal vem, e quando a perseguição vem, e quando a calúnia vem, e quando os meus inimigos se levantar contra mim, você sabe quem vai estar a favor de mim? Deus. Deus. Agora, se você é um crente que ora, mas você fala mal dos outros, se você é um crente que dizima, mas você causa confusão entre amigos, se você é um crente que oferta, mas você é um que traz desconforto na comunidade, se você é um cristão, que você cumpre tudo, entendeu? E você não obedece, você sabe qual é o julgamento? Confusão, tribulação e todo tipo de engano. Como que Deus vai vir em teu favor? Se eu estou praticando tudo aquilo que o meu inimigo está praticando. Qual a diferença? Foi isso que eu ouvi hoje. Qual a diferença? A Bíblia manda você tratar o seu irmão bem, sim ou não? A Bíblia manda você suportar aqueles que você acha que dá trabalho, sim ou não? Sim. Se nós praticamos a palavra, nós vamos viver melhor. Se eu sou obediente à palavra, as bênçãos, elas me alcançarão. A Bíblia não diz que eu tenho que fazer um voto de 50, um voto de 100, dar meu carro, entendeu? Oh, eita, Deus está mandando você. Mentira, rapaz. Conversa. A Bíblia está mandando eu ser obediente. Se eu não obedecer, tudo que eu estou fazendo, orando, jejuando, amontoando e etc., não vai chegar, porque eu não estou obedecendo. O alicerce meu e seu é obedecer. O alicerce da casa é obedecer. Que quando você lê o rei Ciro, ele obedeceu. Ele cumpriu aquilo que estava escrito. Se eu, você cumprir, fala de crise. Mas se eu for fiel, não tem crise, meu amado.
Não tem crise. Está todo mundo reclamando e você todo de boa. Que crise é essa aí mesmo aí? Porque a bênção do Senhor está me alcançando, porque eu estou cumprindo a palavra. Não é porque também, tá? Se eu estou passando, porque tem pessoas que têm um pensamento tão errado, porque acham porque é cristão não vai passar por situações, né, difíceis e etc. Mas, amado, a partir do momento que você aceitou Jesus, você sabe quem vai estar contra você? O mundo inteiro vai estar contra você. Quando você aceita Jesus, você vai ter sua família contra você, vai ter os seus irmãos contra você, vai ter o seu bairro contra você, vai ter no teu trabalho, todo mundo vai ser contra você. Vai acostumando. Ai, não é tanta perseguição. Isso não é nada. Nem começou a perseguição ainda. Agora, eu sofro porque eu não obedeço. Está aqui, ué. A sua cesta é tremenda. Olha o versículo 7 aqui. O Senhor considerar que seja derrotado diante de você os seus inimigos. Versículo 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros. Tudo que a sua mão fizeres, o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele te dá. Olha que negócio. Tudo, Gustavo, tudo aonde as suas mãos tocar, aonde os seus pés tocar, será abençoado. Mas tudo, vou repetir, tudo parte do princípio de obedecer. É igual um filho quando desobedece. O que o pai faz? O meu filho está de castigo 3 meses, não tem boi. Tirei o videogame. Guardei. Mas está bonzinho. Pensa em bonzinho que ele está, Claudemir. Aí vem, oi pai. E aí, é hoje? Porque ele não sabe ainda meses, né? Ele acha que meses é um dia. Todo dia ele está lá. Fala assim, não, é 3. E hoje ele estava nervosinho. Era 1, né? Ele estava nervosinho. Aumentou a pena. 2 meses. Eu falei, se falar mais um pouquinho, vai aumentar a pena. 3 meses. Foi chorando. Era 1, agora 3. Porque o ser humano, se não tiver princípio, se não tiver lei, ele não obedece. Nós sofremos porque nós não obedecemos. Insistimos com a coisa que é errada. Aí eu tento arrumar uma brechinha na Bíblia para encaixar o meu pecado, encaixar a minha vontade. Aí eu fico, não, mas foi ele que me magoou, Leandro. Foi fulano, não, eu tenho que cumprir. Vou repetir para você. Que Deus falou para mim hoje. Você tem que pregar a palavra, viver a palavra e cale. Acabou. Eu calei mesmo. Agora eu vou para o joelho e vou passar fome. Não é não? Vou para o jejum. Não é assim? Não é assim que funciona? Eu vou para o pau agora. Não quero nem saber. Oxente. Sabe por quê? Porque se nós não for, não rompe, aí ficamos vulneráveis. Sabe por quê? Porque eu não cumpro a palavra, Cláudia. Eu não quero cumprir. E é isso que é o erro, não cumprir. Por isso que Tiago falou lá em Tiago 1:5. Se eu não tenho sabedoria, peça a Deus, que de graça Ele te dá. Porque muitas vezes a gente está confuso e fica mesmo. Tem hora que eu estou confuso. Você está confusa. Não sabe que decisão tomar. Não sabe discernir da mão esquerda da mão direita. Por quê? Falta o quê? Falta conhecimento. A Bíblia fala em Oséias 4:6 que Israel foi destruído por falta de conhecimento. Entendeu? Se eu não tenho conhecimento, se eu não sei discernir as coisas, eu vou buscar alguém sábio que me oriente acerca das minhas dúvidas e das minhas incertezas. Para quê?
para que eu não tome uma decisão precipitada, porque decisão precipitada, ele vai causar um dano terrível na sua caminhada. Tem pessoas que vivem começando. Por quê? Devido decisões, devido orgulho, devido ao eu acho. Não é o que eu acho, não, é o que a Bíblia diz. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu tenho Deus como meu Deus e como meu guia, eu não tenho que partir de princípio. Eu acho, talvez, é assim, comigo é assim, porque se não for assim não é, e não vou obedecer, e é assim mesmo, eu quero você ver você mudar, aí você parte e você se lasca, porque você não está partindo de princípio. O que a Bíblia diz? Quando Daniel foi convencer o rei, ele levou a Bíblia. Não foi argumento verbal de Daniel, de homem. Daniel levou o pergaminho e colocou aqui, rei. Seguinte, aqui fala sobre você e sobre isso aqui. O rei leu. Quando o rei leu, ele libera o povo. Então nós sofremos por não obedecer. Obedecer. Vamos ser sincero. Igual que é casado, né? Casado. Aí o cara sai. Aí o cara vai na casa da mãe. E a mulher assim, vem pra casa. Né? Aí tá na mãe. Aí ela não gosta. Primeiro tem que ver ela, depois a mãe, né? Aí ela diz, você tá lá onde? Tô na esquina com o João. Ele tá lá na mãe. Entendeu? Você tá onde mesmo? Não, eu tô aqui. Por quê? Eu aprendi uma coisa, melhor é o confronto do que outra coisa. Né? Eu sempre corri do confronto, mas não adianta. Quando você obedece, quando você lê, de Deuteronômio 28 até o 15, é só bênção. Seus filhos vão ser bênção. Os seus animais vão ser bênção. Aonde você colocar a tua mão vai prosperar. Os seus inimigos vai tudo correr de você. Tudo virá sobre a sua vida. Mas por que essas bênçãos e isso não tem nos alcançado? É a palavra do Senhor. Pergunta ao irmão para ele não se assustar. Se você tem obedecido a palavra? Gustavo, tem obedecido a palavra? Hoje fui tão confrontador, você não tem ideia, que chega as casas faziam assim, Porque quando você é confrontado, exemplo, você está errado. A palavra é uma marreta, Silvia. Não é que ela bate, pum, e fica tonto. Estou falando para você, você fica nervosinho, olha. A carne velha. Por quê? Porque a palavra está falando que você está errado e você tem que se consertar. Aí você vai, não. A carne velha. Aí você tenta arrumar argumento. Aí você tenta arrumar argumento. Por quê? Porque você não quer cumprir. Aqui, o homem carnal, o homem tem a sua mente, o seu coração caído. O homem sem Cristo, ele é um caído. O homem sem Cristo, ele é endemoniado, ele é pior que o diabo, o homem sem Deus. Sabe por quê? No milênio, o diabo vai ser preso por 1 milhão de anos. E o homem ainda vai cometer pecado. Porque hoje tudo é culpa do diabo. Igual diz um ditado, né? Passou o irmão, o diabo estava na esquina chorando. Aí o que foi, diabo? Os crentes pecam, apronta e fala que sou eu.
Socorro. Porque é tudo culpa. Não é nada, é você. Sou eu. Somos difíceis, não quer se assujeitar, não quer obedecer, não quer perdoar, entendeu? Leva no ferro-fogo, leva na espada, leva na língua tamanho de Araçatuba. Quando muitos morrer, vai ser 2 caixão. É a língua e o corpo, porque o negócio é difícil. Porque cada um depende do seu território. Eu não tenho que defender o meu território, eu tenho que defender o que a palavra diz. O que a Bíblia diz. O que a Bíblia me orienta. Porque o rei Ciro foi orientado, gente. Quando você estiver em dúvida, vai na palavra. Sabe por quê? O dia inteiro o diabo tenta colocar, sabe o que? Lixo no nosso coração. Como, pastor? Quando você vai no trabalho, te dá um lixo para você comer. É um falando mal do outro, é um falando mal do patrão. O cara está comendo, o cara está colocando pão na mesa, porque o patrão dá um emprego para ele. Ele tem coragem de falar mal do patrão. Salário de miséria, nem esse você tinha. Eu ganho muito pouco, nem esse você tinha. Você entendeu? As pessoas ficam, nós somos assim, o dia inteiro comendo lixo. O dia inteiro é falando de aí passa a morena, delícia, É um que passa lá, vem cá para você falar com você. A gente vive o dia inteiro. O mundo nos enche de lixo. Lixo. Aí você chega em casa com a mente poluída de tudo que é mal. Tudo que é ruim. Por quê? O que a Bíblia diz? Que o meu coração tem que ser o quê? Limpo. Por isso que Paulo falou, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Ele orienta você a alimentar o teu coração com coisas boas. Porque se eu tiver com o meu coração bom, o meu dia inteiro vai ser bom. Se eu encho meu coração de palavra o dia inteiro, quando alguém vier falar, crise, eu falo, que crise? O que você está falando? Por quê? O dia inteiro eu alimentei o meu coração de palavra. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Deus é verdade. Se verdadeiramente o Filho libertou, se ele é livre. Olha ele a porta, quem bater a porta abre. Ei, que clamar, ele vai responder. Aquele que desce, Deus responde. Aquele que perdoa, alcança a misericórdia. A Bíblia tem coisas boas. E você passa a comer, a meditar. O seu coração, o dia inteiro, vai estar cheio de novidade. Aí você não vai, vixe, meu Deus, Luiz, eu estava lendo um livro de provérbio, meu Deus do céu, aí só fala de Bíblia, porque o meu coração está cheio, e se o meu coração está cheio de Bíblia, sabe o que vai acontecer? Nem crise, nem nada, nem ninguém vai romper o meu relacionamento com Deus. Não vai ser aquela mina, não vai ser o gatinho, o playboyzinho, entendeu? O Tom Cruise, o Bad, a Gisele, nada vai me tirar da presença, nada, porque o meu coração está cheio de Deus. Rapaz, estão falando mal de você, estão falando, deixa eu falar. Sabe o que a Bíblia diz? Vem cá. Vai lá no Romano. Romanos capítulo 12, versículo 21. Vence o mal com... Estou ouvindo essa semana inteira. Sabe por quê? Porque o diabo quer deixar você mal. Você mal, você não ora. Você mal, você não medita. Você mal, você perde o foco. Você mal, entra confusão. Você mal, entra dissensão. Você mal, tá entendendo? Aí você que é vendedor não vende. Aí você que depende dos outros assim, para prestar serviço, não chega a nada. Porque você atraiu a nuvem negra para sobre a sua cabeça. Nuvem negra! Aí você fica assim o dia inteiro. Se eu pegar, eu rebento. Aquele cachorro. Ela é o culpado. Não é você o culpado, sou eu.
Sabe por quê? Porque o dia inteiro eu comi lixo. Pratica a palavra. No começo vai dar ânsia. No começo vai dar ânsia. Para você cumprir, menino, é uma guerra, é uma luta. A carne velha, não, vai parar com esse negócio. Aí você vai ler, vai dar sono, vai dar inquietação. Mas começa a ler. Fala para o teu irmão, lê a Bíblia. E viva a Bíblia. Sacode ele aí, vai, sacode. Leia a Bíblia. A esse mal-estar que vem todos os dias no seu coração, não vai ter mais lugar. Fala com ele, olha para mim, olha, fala, Dani. Aleluia, fala para ele. Isso que perturba você, que perturba todo dia. Você acorda de manhã, a porcaria do Satanás, do diabo, ele começa a colocar no teu coração que o seu dia vai ser péssimo, que o seu dia vai ser ruim, que as vidas não vai ser pior que possível. Ele começa a plantar. Na hora que vê isso no teu coração, você vai dizer: Satanás, seguinte, a Bíblia diz que a porta é Jesus. A Bíblia diz que ele é princípio, ele é alfa, ômega, princípio, meio e fim. A Bíblia diz que ele me fez uma promessa. Eu estou sobre a promessa, o que a palavra diz. Então, deixa essas coisas afetar você, não. Amém? A hora que perturbar, vai para a palavra. Começa a ler. Para que de repente o teu coração, Leandro, está cheio, transbordando. Aleluia. E quando alguém vier com a má notícia, você já está armado. Não, rapaz. Que mentira. Eu conheço um Deus que sustentou 3 milhões de pessoas no deserto. E de manhã tinha pão, e de manhã e à tarde tinha carne. Era 3.000 pessoas, pessoal. Aleluia. Deus todos os dias, Deus sustentou o povo. Sabe por quê? Porque Deus estava cumprindo com a palavra dele. E Deus não é mentiroso. Hebreus capítulo 6, 18. Pois duas coisas é imutável, que nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Você só vai ficar nessa enquanto você quiser. Você vai ficar prostrado enquanto você quiser. Você vai ver essa vida aí, essa vida sem direção, essa vida de sofrimento. Esses meninos não tem compromisso. Esses meninos só querem fazer festinha, levar para o motel, fazer um menininho e depois o filho não é meu, o filho não é meu, o filho não é meu. Ei, Deus quer te honrar. Deus quer honrar você. Deixa Deus te honrar. Deus chamou você, colocou você de pé. Da mesma forma que Deus escolheu Ciro, Deus escolheu você, pastor. Me prova, eu vou te provar na ciência. Aí eu falei aqui milhares de vezes, como espermatozoide interpretando o óvulo da mulher. É mais de 6 milhões 499 mil. Oh, pastor, como é que é? 6 milhões 498 ficou para trás. E você nasceu. Você nasceu. Deus chamou você pelo seu nome. Um dia era Dida, hoje é Tiago. Um dia era Amarelo, hoje é Leandro. Labúria, Soria, Gácia. Um dia era Zé do Galo, hoje é Luiz. É Brícia, Fóbia, na Canaçaia. Ei, o diabo só põe apelido. Deus te dá um nome. Deus te dá um nome. Aleluia. Era Unido Palmeira, agora é Claudemir, cheio de Romar. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus chamou você pelo teu nome, colocou você de pé, e Deus vai honrar você. Deus, ele vai te honrar, crente. Aleluia. Socorro. Preciso fazer um regime, viu, gente? Senão morro. Acho que o coração bateu uns 200 por hora agora, hein? Ô Zé, vou lá pro Mai. De joelho, né? Ai, Jesus. Deus escolheu você. Aí você fica pelos cantos aí. Que nada.
Deus escolheu você. Deus chamou. Ei, não foi o Zezinho da bodega que chamou você. Não foi a Mariquinha, a Dondoquinha lá da rua da frente que chamou você. Foi Deus que chamou você. Deus enviou quem? E falou do projeto que Deus tinha para a tua vida. Você está entendendo? Aí você fica aí olhando, aceita tudo que o diabo põe. Faz isso não. Deus é contigo. É só você obedecer, você vai comer o melhor. Você vai viver o melhor. Viver o melhor, Tiago. Obedece. Esforço no Senhor. Você vai ver com teus olhos a bondade e o milagre de Deus raiar todos os dias na tua vida. Por isso que eu falo, aquele Alex que vive a palavra, ele sempre come da mesa. Oh, aleluia. Todo dia ele senta na mesa do Senhor. Na mesa. Pensou comer na mesa do rei todo dia? O que é comer na mesa, pastor? Paz. Paz. O cara lá, e você, oi, como é? Vai te matar. O quê? Paz. O que é comer na mesa, pastor? Longanimidade. Você sabe que significa longânimo? Tardio irasse. O vento vai cair. Não sei o quê? Não, nada. Não é nada. Comer da mesa do Senhor. Comer da mesa, ter paz, tranquilidade. Tá todo mundo correndo para cima, para baixo. Você, olha que essa correria, rapaz. Já conheço essa história aí. Eu estou 20 anos na igreja, já passei. Fichinha. Só vou morto daqui. É daqui para o céu. O rei obedeceu. Quando você obedece, você vai colher, vai viver. E vai comer o melhor. Mas quando você não obedece, aí você come migalha. Todo dia come migalha. O que é migalha, pastor? Humilhação. O que é migalha? É gente cobrando a você. O que é migalha? As pessoas te tirando. Lá vem o noia. Lá vem o louco. Lá vem o 13. 13 mais 13, 26. Lá vem o 26. Quando você não quer obedecer, as pessoas não te respeitam. As pessoas te humilham. Mas quando você está no centro da vontade, na hora que você passa ali, vai um homem de Deus. Lá vai o profeta. Ali eu conheço, hein? Então, se esforce no Senhor. Se esforce. E você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai vivenciar o que você nunca vivenciou. Você vai ver o que você nunca viu. Você vai presenciar a bondade, a misericórdia e um amor incondicional de Deus sobre a sua vida. E todo dia vai ter novidade de vida. Todo dia está cheio. O problema vem, pum! E você firme e constante no Senhor. Amém?